Você ora, mas sente que algo está faltando. Lê a Bíblia, mas parece que as letras não ganham vida. Você acredita em Deus, mas a alma continua travada. Já pensou que talvez o que está faltando não é fé, não é esforço, é o Espírito Santo. Sem ele, a vida cristã vira ritual, a fé vira cansaço e o coração vira deserto. Mas quando ele entra, tudo muda. Porque o Espírito Santo não é um extra. Ele é o centro. Ele é a ponte entre a palavra e a presença, entre a oração e o mover, entre o teu caos e o céu. Neste vídeo, você vai entender por que o Espírito Santo ainda não conseguiu agir completamente em você. E o que está travando esse fluir divino não é teoria, é confronto, é cura, é libertação. Aperte o play com reverência, porque esse vídeo pode ser a chave para a tua transformação espiritual mais profunda. Tem dias que a alma parece um labirinto. Você ora, mas não ouve. Busca direção, mas tudo parece em silêncio. E nesse barulho interno surge a dúvida: será que fui eu que me desconectei? Ou será que o Espírito Santo parou de falar comigo? É aqui que muitos se perdem, porque o inimigo sabe: se você parar de ouvir, você para de seguir. E se para de seguir, paralisa o propósito. A guerra espiritual nesse ponto é sutil. Ela quer confundir, não confrontar. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso. Deus nunca parou de falar. A questão é que a voz do Espírito Santo não compete com o caos. Ela sussurra no meio dele. É como o vento suave que Elias ouviu no meio da caverna, depois de terremotos, fogo e tempestades. Se a tua vida está agitada, talvez seja a hora de silenciar dentro para ouvir o que vem de cima. O céu fala, mas a carne precisa calar, e a alma precisa aprender a discernir a frequência divina. Ouvir o Espírito Santo não é sobre misticismo ou fórmulas, é sobre relacionamento. É sobre caminhar junto ao ponto de reconhecer a voz dele até no silêncio. Quando você conhece alguém profundamente, basta um olhar para entender. Com o Espírito é assim também. Ele não se ausenta, ele ensina. E às vezes, a confusão que você sente é só o início da transformação que ele vai revelar. O que você chama de confusão, o céu muitas vezes chama de preparação. Porque o Espírito Santo não age na pressa da carne, ele age na fome do Espírito. E tem momentos em que ele embaralha as certezas humanas, só para revelar a direção divina. Quando tudo parece fora do lugar, talvez ele esteja apenas tirando o que ocupava o centro que era dele. Ele não divide governo. Ou ele guia, ou ele se retira. E onde há entrega parcial, há direção embaçada. É por isso que tanta gente se sente travada, porque querem ouvir o Espírito, mas sem silenciar as outras vozes. Querem direção do alto, mas sem abrir mão do controle aqui embaixo. Só que o Espírito Santo não é conselheiro de emergência, ele é Senhor. E quando ele governa, as confusões se transformam em revelações. José foi confundido pelos irmãos, acusado falsamente, esquecido na prisão, mas cada aparente caos era condução divina até o trono. Talvez seja isso que está acontecendo com você agora. As coisas parecem bagunçadas demais para ter sentido, mas o Espírito Santo está justamente organizando a tua rota, mexendo em áreas que você não teria coragem de tocar sozinho. Ele é especialista em transformar desertos em caminho e vales em palco de glória. Por isso, se tudo parece confuso, não se desespere. Pode ser exatamente o sinal de que ele está prestes a te reposicionar com propósito. O Espírito Santo não invade, ele entra onde é bem-vindo. Ele não força portas, não rompe fechaduras da alma, não grita por atenção. A presença dele é sutil, mas poderosa. E se você nunca o sentiu com profundidade, talvez seja porque nunca abriu espaço de verdade. É possível estar rodeado de espiritualidade e ainda assim viver vazio, porque onde há religiosidade,
ele observa. Mas onde há sede, ele desce. Muita gente quer o fogo do Espírito, mas sem o altar da renúncia. Querem ser guiados, mas não estão dispostos a ceder o volante. Só que o Espírito não negocia o comando. Ele é conselheiro, sim, mas também é Senhor. É o sopro que convence, o vento que move, a chama que queima o que é raso. Ele transforma o interior antes de agir no exterior. E só permanece onde há verdade. Ele não habita em corações trancados, mas é atraído por rendição. E aqui vai uma verdade crua, mas libertadora. Não adianta clamar por mais de Deus, se você ainda está cheio de si. O Espírito Santo não é suplemento para uma vida já preenchida. Ele é essência para uma vida esvaziada. Se você quer que ele habite em você, prepare espaço. Se você deseja ouvir sua voz, silencie os ruídos. Se quer viver guiado, aprenda a obedecer. Porque o Espírito só fica onde é rei, e não apenas hóspede de ocasião. E foi exatamente isso que aconteceu com alguém que parecia ter perdido a fé. Afastada, decepcionada com os outros e consigo mesma, ela se trancou por dentro. Ainda assim, sussurrava orações baixas quando ninguém via. Numa madrugada de lágrimas, ouviu o sussurro que não vinha da mente nem da emoção. Eu ainda estou aqui. Era o Espírito. E aquele sussurro foi suficiente. A partir dali, ela começou a se render, um pouquinho a cada dia. E onde antes só havia religiosidade, nasceu uma comunhão viva. Porque onde há religiosidade, ele observa. Mas onde há sede, ele desce. É possível apagar o fogo do Espírito sem dizer uma palavra. Basta negligenciar sua presença. Basta ignorar sua voz. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. E sabe como isso acontece? Quando você continua em atitudes, pensamentos ou padrões que ele já te alertou para deixar. O Espírito é como uma pomba, não por fragilidade, mas por sensibilidade. Ele sente o ambiente da alma. Ele percebe quando não há mais espaço para ele. Há pessoas que um dia foram cheias, que sentiram o poder, que viveram experiências, mas que hoje estão secas. E não é porque o céu se fechou, é porque o coração se encheu de coisas que afastam a presença. Crítica, orgulho, mentira, falta de perdão, religiosidade. Tudo isso entristece o espírito. Ele não abandona de imediato, mas se cala. E quando ele se cala, a alma grita, mas não entende o porquê da ausência. Se você sente que algo mudou, que aquele fogo inicial esfriou, que a voz dele ficou distante, talvez seja a hora de fazer uma faxina interna, relembrar onde foi que você caiu, voltar para o lugar secreto, se humilhar e pedir de novo: Espírito Santo, me visita, mas me limpa primeiro, porque ele não está longe, ele só está esperando o arrependimento se tornar mais alto que a resistência. E quando isso acontece, ele volta, e quando volta, reacende. Tem gente que clama pelo Espírito, mas não quer abrir mão do ego, que ora por direção, mas não aceita ser confrontado. O Espírito Santo não coabita com o orgulho. Ele não se manifesta onde há duplicidade de lealdade. A Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores. Mateus 6:24. E muitos querem o céu como bênção, mas não como governo. Querem a unção, mas sem entrega. Querem o poder, mas sem rendição. O Espírito não é um visitante, ele é Senhor. E onde ele reina, o eu precisa descer do trono. O problema é que o eu grita. Grita por controle, por razão, por justiça própria. E o Espírito sussurra, porque quem tem autoridade não precisa se impor. Mas quem ouve o sussurro, encontra a vida. Se o Espírito ainda não se manifestou como você espera, talvez não seja falta de fé, mas excesso de resistência, de querer Deus, sem deixar de ser o centro. Quer ativar a presença do Espírito de verdade? Comece orando assim: Senhor, eu abro mão da minha vontade.
Me ensina a morrer pro meu ego e viver pro teu propósito. Não tem duplicidade que resista a essa oração. O Espírito não busca perfeição, busca rendição. E onde há entrega genuína, ele se manifesta com paz, clareza e fogo. Fogo que purifica, fogo que transforma, fogo que governa. O Espírito Santo é sensível. Ele não invade, ele espera. Ele não força, ele convida. E onde não há liberdade, não há movimento. Ele se afasta de ambientes onde reina o controle humano. O problema é que muitos querem ser guiados por ele, mas ainda estão amarrados a estruturas rígidas, orgulho, religião, medo do novo. A Bíblia diz: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Isso significa que onde não há liberdade, ele não está operando. Quantas vezes você orou por direção, mas já tinha decidido o caminho? Quantas vezes pediu fogo, mas manteve o altar fechado? Não dá para controlar o vento e ao mesmo tempo pedir que ele sopre. O Espírito se move onde há espaço, não onde há manipulação. Às vezes, ele não fala porque você já decidiu não ouvir. Às vezes, ele não toca porque o teu coração está engessado por regras que ele nunca impôs. O Espírito Santo sopra onde quer, e só entra onde é bem-vindo. Quer ver o Espírito Santo agir na tua vida? Dê liberdade. Solte os controles. Desfaça as rotas pré-determinadas. Permita que ele mude sua agenda, sua lógica, seus planos. Ore assim: Espírito Santo, eu desfaço meus mapas. Sopra onde quiser. Leva onde for tua vontade. Essa oração é perigosa, porque ela pode virar tua vida do avesso. Mas é exatamente nesse avesso que a presença dele se manifesta com mais poder. Tem gente que vive perguntando: por que eu não sinto mais a presença dele? Mas continua alimentando aquilo que silencia o Espírito. O Espírito Santo não se afasta à toa. Ele se entristece. E quando se entristece, ele se cala. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados. Ou seja, você pode ser selado e ainda assim viver desconectado, porque há práticas, ambientes e atitudes que o Espírito não compactua. A verdade dura é que muitas vezes o que bloqueia a presença de Deus na tua vida não é o inferno. É a tua tolerância com o erro. É a tua convivência com aquilo que ele já te pediu para abandonar. O Espírito não é aliado de máscara. Ele não habita em duplicidade. Ele é santo. E ele não vai competir com teus vícios, tuas mentiras, teus pactos emocionais com o pecado. Onde há convivência com as trevas, há resistência à luz. Mas aqui está a boa notícia. O Espírito Santo não guarda mágoa. Ele guarda espaço. Se você limpar, ele volta. Se você quebrantar, ele responde. Se você decidir abandonar o que entristece, ele restaura o que foi perdido. Basta uma decisão sincera, uma oração crua, uma entrega real. Porque o Espírito não precisa de perfeição, ele só precisa de permissão. E se hoje você escolher ser casa limpa, ele volta a habitar com liberdade. Você já viu alguém beber água sem estar com sede? Pode até beber, mas não valoriza. Agora, quem tem sede de verdade, bebe cada gota como um tesouro. É assim com o Espírito Santo. Ele se manifesta onde há sede genuína, não sede de religião, não sede de bênção, mas sede da presença. João 7:37-38 declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus não derrama o Espírito em corações mornos. Ele procura os famintos, os sedentos, os desesperados por mais. Não é sobre perfeição, é sobre paixão. O Espírito responde a uma alma que grita por ele. E por isso, tantos vivem no raso, porque se contentaram com uma visita quando foram chamados para a habitação. A fome espiritual é a senha para a manifestação sobrenatural. E a sede é provocada. Ela nasce quando você decide parar de se distrair e começa a buscar com profundidade. Quando larga os vícios emocionais,
os excessos do mundo e abre espaço interior. O Espírito não força a entrada, mas ele responde com intensidade proporcional à sua fome. Quanto mais você deseja, mais ele derrama. Quanto mais você busca, mais ele revela. E quanto mais você se entrega, mais ele habita. Ele não grita, ele não se impõe. O Espírito Santo é como uma brisa suave. Ele se move com ternura, mas carrega fogo. E por isso, muitas vezes é ignorado. Efésios 4:30 nos adverte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados. Não é porque ele é frágil, é porque ele é sensível. E quando ele é ignorado repetidamente, ele se cala. E quando se cala, a alma esfria. Quantas vezes ele sussurrou para você parar, esperar, mudar de caminho, e você ignorou? Ele falou na consciência, na palavra, nas circunstâncias. Mas o barulho do ego, da pressa, da carne, abafou a voz. O espírito não some, mas se entristece. E o problema disso não é castigo, é consequência. Você perde a direção, a clareza, a paz. E começa a andar em círculos espirituais sem perceber. É preciso aprender a discernir e honrar a presença. O Espírito Santo não é um botão de emergência. Ele é companheiro constante, e a sensibilidade a ele é cultivada com obediência. Quando você diz sim ao primeiro sussurro, ele fala mais. Quando você recusa, ele recua. A chave da intimidade é essa: tratar a voz dele como prioridade, porque quem aprende a não ignorar o Espírito, anda em aliança com o céu. O Espírito Santo não habita em corações altivos. Ele não caminha com quem está cheio de si. Isaías 57:15 declara: habito com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Espírito vem onde há espaço, e espaço só existe onde há humildade, onde há rendição, onde há quebrantamento. Muita gente quer mais de Deus, mas não está disposta a se esvaziar. Quer poder, mas não quer se ajoelhar. Quer unção, mas não quer renunciar. Só que o Espírito não se derrama em vasos cheios de orgulho. O coração quebrantado é como um solo arado, pronto para receber sementes eternas. O Espírito não se impressiona com performance. Ele se atrai por verdade, por lágrimas sinceras, por orações que não são bonitas, mas são profundas. Você quer ver o Espírito agir na tua vida? Então desça. Não no valor, mas na postura. Não nos sonhos, mas na dependência. O Espírito Santo desce onde há arrependimento, onde há confissão, onde há sede verdadeira, porque não há avivamento sem quebrantamento, não há presença sem rendição. E talvez o que esteja te travando não é o inferno. É o teu orgulho ainda não rendido ao Espírito de Deus. O Espírito Santo não é ativado por pressa. Ele é ativado por presença. Não se manifesta na correria, mas na constância. Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O próprio Filho de Deus separava tempo para estar com o Pai. E ainda assim, muitos acham que 5 minutos apressados bastam para mover o céu. A verdade é simples. Quem não separa tempo para o Espírito não experimenta profundidade com ele. É como tentar mergulhar num oceano correndo na beira da praia. O Espírito Santo se revela aos que param, aos que aquietam a alma, aos que trocam barulho por silêncio. O tempo com ele não é desperdício, é investimento. É no quarto secreto que nascem os milagres públicos. É na intimidade que se ouve o que a multidão jamais entenderia. Você quer ser guiado pelo Espírito? Quer discernir a voz dele no meio do caos? Então precisa cultivar um relacionamento, não uma visita. Precisa transformar minutos em encontros. O tempo que você gasta com Deus nunca é perdido. É o tempo que define o rumo da tua vida. E quanto mais você estiver com o Espírito, mais ele vai estar em tudo que você fizer. O Espírito Santo é sensível.
Ele não arromba portas. Ele entra onde é bem-vindo. E muitas vezes, a alma ferida, em vez de abrir, se fecha. Traumas antigos, rejeições não curadas, decepções com líderes ou até com Deus. Tudo isso levanta muros invisíveis. A pessoa ora, busca, mas lá dentro tem uma placa escrita: proibida a entrada. Salmo 34:18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Deus não rejeita coração ferido, Ele só não invade coração fechado. O Espírito deseja habitar, mas ele não contorna barreiras internas não tratadas. Se você foi machucado, traído, humilhado, é hora de apresentar isso a Ele. Porque enquanto a ferida for escondida, o mover será limitado. A cura interior é o solo onde o Espírito floresce. E muitas vezes, o que impede o derramar não é incredulidade, é dor não confessada. Por isso, hoje, permita que o Espírito entre nos quartos escuros da tua alma, onde ninguém mais tem acesso, onde até você evita entrar. Ele não vai te condenar, vai te curar. E quando a ferida vira altar, o Espírito faz morada. Uma das maiores barreiras espirituais é a tentativa de controlar o que só pode ser vivido. O Espírito Santo não é previsível. Ele sopra onde quer, age como deseja, e raramente se encaixa nos nossos cronogramas ou métodos. E isso, para quem tem medo de perder o controle, pode ser assustador. Mas a verdade é, ou você lidera com a carne, ou se rende ao Espírito. Jesus disse em João 3:8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Ser guiado pelo Espírito é confiar no invisível, é andar por fé e não por vista, é obedecer antes de entender. Isso quebra estruturas mentais, desinstala o ego, confronta a lógica humana. Muitos oram por avivamento, mas querem que o Espírito venha do jeito deles, que ele toque, sem bagunçar, que ele conduza, mas sem mudar o rumo. Mas o Espírito não negocia soberania. Ele não será seu ajudante. Ele é Senhor. E quando você aceita isso, algo muda dentro. O medo do desconhecido dá lugar à confiança no eterno. E você aprende a viver o maior milagre, uma vida guiada, não controlada. Você pode tentar ignorar, pode até adiar. Mas quando o Espírito Santo realmente entra, nada, absolutamente nada, permanece do mesmo jeito. A mente muda. A alma se alinha. A atmosfera da tua casa se transforma. Pecados que te prendiam por anos perdem força. Traumas que te definiam começam a ser curados. Medos antigos se calam diante da presença. 2 Coríntios 3,17 declara: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E não é liberdade teórica, é libertação real. É quando cadeias invisíveis quebram, quando ciclos malditos se encerram, quando o impossível começa a respirar esperança. Não é sobre sentir um arrepio, é sobre ser invadido por propósito. É sobre perceber que você não está mais sozinho, que tem fogo dentro, tem direção, tem consolo, tem vida. O Espírito Santo não vem para visitar, ele vem para habitar, mas só onde há espaço, só onde há rendição. Hoje, talvez, ele esteja do lado de fora da sua alma, batendo, soprando, esperando. Mas a porta, só você pode abrir. E quando você abrir, prepare-se. O que vai entrar não é emoção, é eternidade, é santidade, é vida no Espírito. O Espírito não age por obrigação. Ele responde a quem busca com sede verdadeira. Hoje, pare tudo por 2 minutos. Não ore, não peça, não fale, só diga: Espírito Santo, eu estou aqui. E espere. Ele vai te encontrar no silêncio.